Boa tarde, conterrâneos. Hoje é dia 19 de novembro de 2024. Bom, Enem já passou e eu não falei pra vocês como que foi o último dia. Por que que eu não falei? Aconteceu muita coisa, muita coisa. Então vamos lá. Enem, segundo dia. Eu já esperava que eu não fosse tão bem, então eu já esperava que eu não fosse melhor do que o primeiro dia, obviamente, né? Porque exatas. Então, tipo assim, eu fui pra dar o meu melhor, dei o meu melhor, e assim, espero, já disse isso, espero que a TRI me abençoe. Mas acertei as questões fáceis, só que, tipo assim, cara, eu tenho realmente uma situação com a matemática exatas. Porque assim, a minha forma de ver os cálculos, a matemática, números, é completamente diferente. Eu simplesmente não consigo enxergar, não consigo ter raciocínio lógico, sabe? Coisas básicas, esse pensar rápido, eu não consigo, sabe? E tipo assim, desde pequena eu sou assim, nesse quesito de. Ah, Manu, porque meus amigos sempre gravaram tabuada. Tipo assim, 2 vezes 2, 4, 6, 20, 20. Enfim, eu nunca tive isso. Meus pais também nunca me forçaram a gravar, porque eles sabiam da minha dificuldade. Então, foi algo natural. Eu ia aprendendo, conseguia desenvolvendo e ia tranquilo. Só que era um pouco mais demorado do que meus outros amigos. Mas tudo bem. Só que, tipo assim, nunca foi tão. Nunca me afetou tanto como afetou esse ano, ainda mais no começo do ano, em matemática, porque eu fui muito mal, muito mal. Tive uma nota muito ruim. Assim, eu vou falar, dane-se. Eu fiquei com 2 e alguma coisa na média em matemática. Olha só, gente, 2 de 10. Muito ruim. Aí me ferrou bastante no segundo trimestre. Eu consegui recuperar, só que aconteceu uma coisa que esse vai ser um dos tópicos do vídeo. Eu vou falar sobre o Enem, mas tipo assim, já falei basicamente, fui bem o que eu já sabia que iria. Eu fui normal. O meu, como eu posso dizer? O que eu já esperava que eu fosse, entendeu? Então, esse foi o segundo dia de Enem. E agora voltando a falar sobre o segundo o segundo trimestre em matemática, houve uma situação não tão legal, porque o professor de matemática, o colégio é dividido em N1 e N2. N1 são 5 pontos de simulado e 5 pontos de trabalho, teste, o professor que decide o que vai fazer com esses outros 5 pontos. Aí, no segundo trimestre, eu fiquei com. Deixa eu ver direitinho pra eu falar exato. No segundo trimestre, eu fiquei com 1,6 de 5 no simulado. Porém, eu tinha mais 0,2 pontos extras de um simulado da UERJ que a gente fez. Então, a minha nota ficou 1,8. Ok. Com essa nota, eu já tinha uma parte da N1. A segunda parte da N2 foi um teste que eu consegui tirar 4 de 5. Isso me ajudou bastante. Fiquei feliz. Aí a minha N1 somando deu 5,8. A minha N2, que foi a prova, eu tirei 3, fui mal, aí fiquei de recuperação. Fechei, né? Tipo assim, eu descartei essa nota e fiz a recuperação e tirei 8 e alguma coisa. Eu fui muito bem. Nunca tinha tirado essa nota esse ano ainda. Então, fiquei muito bem, muito feliz. E meu boletim, o que era para estar 7,2, foi para 6,2. Foi uma situação bem complicada. E eu fiquei me perguntando, pô, não era para ter essa nota tá errada. Aí o que eu fiz? Conversei com o professor, falei, professor,
minha nota no boletim está errada. Você sabe me dizer o motivo? Você sem querer anotou algo para menos e tal? Aí, vamos ver aqui. Ele abriu o boletim dele, pessoal, e viu que não tinha notado que eu tinha feito o simulado. Aí eu falei assim, não, professor, mas eu fiz o simulado. Ele, você não fez. Eu anotei que você não fez o simulado. Naquele momento, a minha expressão foi essa. Hã? Exatamente. Hã? Aí eu falei assim, não, professor, eu fiz. Aí ele disse, então você vai ter que me provar que você fez o simulado. Naquele momento eu falei assim, mana, meu querido, como assim provar que eu fiz o simulado? Aí beleza, fui pra minha casinha, procurei e achei o caderno de questões do segundo trimestre com as questões de matemática do simulado. Só que eu não encontrei o cartão resposta, que no cartão resposta estaria direitinho falando quanto que eu tirei no simulado, né? O 1,6, né? 1,6. Só que eu não encontrei. Falei com o professor e ele falou, temos um problema. Porque se eu não tenho seu cartão de resposta, como que eu vou saber quanto você realmente tirou? Aí é que tá o problema. Ele encerrou ali. Ele se acidentou, passou 2 semanas e na próxima que ele foi voltar, ele não tinha resolvido ainda. Eu entendi. Mas o que me deixou mais frustrada é que esse professor, ele faz algo que eu não gosto, que é ranquear os alunos. Ele faz um top 5 com os melhores alunos com as melhores notas, e algo que ele fala que não é legal é que se você está em quinto lugar, tudo bem, você não está atrás de 5 pessoas, você está na frente de 70 alunos, que são a quantidade de alunos do ensino médio. E se eu tiver lá no... Calma aí. E se eu tiver no 70º lugar? E aí? Como que eu vou me sentir? Eu não vou estar na frente de ninguém, eu vou estar em último lugar. Entendeu? Você tá entendendo a lógica? Eu não me sinto bem com ele fazendo isso. Mas... ok. Ok não. Me desculpa, ok não. Ele colocou isso, ele trouxe pra gente esse ranking. Ele anotava num papel, ele se deu o trabalho de fazer um slide, fez o slide com o ranking, mostrou pra turma e eu fiquei me perguntando, se o professor teve o trabalho de fazer um slide com um ranking, ranqueando os alunos, ele se deu o trabalho de ver a minha situação. Só que ele não viu, ele tinha esquecido. Aí eu fui conversar com ele e falei, professor, lembra daquela nossa questão? Como que ficou? Você resolveu? Ele, a gente não tinha resolvido não? Eu falei, não. Aí ele, então vamos ver aqui. Aí ele novamente falou que eu tinha que provar que eu fiz o simulado. Só que eu tinha o caderno de questão, mas ele queria ver a nota que eu realmente tirei. Enfim, eu não vou entrar muito a fundo, mas foi um fuzuê danado. Depois ele disse que ia acreditar em mim, ia confiar em mim, ia aceitar o meu caderno de questão para ver a quantidade de questões que eu acertei. Só que o problema é que eu não tive culpa de nada, mas ele colocou a culpa em mim. Entendeu? Ele afirmou várias vezes que eu que tinha que provar, sendo que no momento que eu perco algo que é da minha responsabilidade, que não faz parte mais do... como que eu posso dizer? O professor me entregou o cartão resposta. A obrigação do professor é o quê? Anotar, meus pais estão ali, anotar no boletim as quantidades de questões que eu acertei. Só que ele não fez isso. Ele... Fico vergonha. Voltando, a obrigação do professor é essa. Quando você entrega o cartão resposta para o aluno, você automaticamente supõe que ele já tenha anotado quantos acertos o aluno fez.
Só que ele não fez isso, ele não anotou. E o erro estava no professor. A partir dali, era para ele ter conversado com a direção que houve uma falha por parte dele, ele não anotou, e eles iam resolver, achar uma solução. Ele não tinha que ter pedido para mim pra eu provar que eu fiz o simulado, sendo que eu tinha feito, eu tava com um caderno de questão. Mas enfim, deu tudo certo, resolvi, mas foi desgastante, foi humilhante, porque ele expôs pra turma de uma forma feia, sabe, a situação. Ele falou que não tinha como que eu vou acreditar num aluno só pelo caderno de questão. Ele tem que entender meu lado também, né? Meu querido, me poupe, né? Me poupe. Então, tipo assim, foi muito triste pra mim. Eu já tenho um problema com esse professor desde o começo do ano. Quando eu fui muito mal no primeiro trimestre, a obrigação dele como professor é comunicar à coordenação o meu estado, a minha nota horrorosa, para a coordenação conversar com os meus pais, para ver o que estava acontecendo, se eu tinha alguma coisa acontecendo em casa que possa ter interferido, ou se era com o professor, dúvida, muita dificuldade, tem que ter alguma justificativa para essa nota. Mas ele não fez nada, entendeu? Ele não fez nada. Eu que falei com os meus pais, porque eu tenho uma relação muito boa com eles foram conversar com a coordenação. Só que tá aí outro problema, entendeu? Essa comunicação do professor com a coordenação não teve, e eu tava muito ruim, entendeu? Então, tipo assim, pra recuperar essa nota, tá sendo difícil, tá sendo árduo, entendeu? Mas enfim, tá tudo certo. Aí outro tópico que eu quero conversar com vocês é sobre a minha dificuldade nos cálculos. No segundo trimestre, logo depois, quando finalizou o primeiro, a gente tem um retorno do conselho de classe. Aí o professor de projeto de vida foi conversar comigo, falou que eu tava com umas notas baixas, né, principalmente nas matérias de exatas, matemática, química e física, e falou como que eu lidava com essas matérias. Eu falei que eu tenho muita dificuldade, que eu normalmente não consigo entender, eu me esforço muito, mas eu tenho muita dificuldade. Aí ele falou assim, você tem descalculia? Eu fiquei assim, não que eu saiba. A partir daí, é uma coisa muito doideira. O que é descalculia? Descalculia é basicamente você não conseguir entender símbolos matemáticos. Não só símbolos, como o negocinho de mais, de menos, vezes, igual. É você não entender, raciocinar logicamente a matemática em si. E tem vários... Dentro da descalculia tem descalculias específicas, entendeu? Entende? Eu tenho dificuldade na interpretação de questões de matemática, questões lógicas de exatas. Tenho dificuldade para reconhecer símbolos. Aí essas são umas variantes. Só que em si a descalculia é a dificuldade na compreensão da matemática, nos cálculos. E desde pequena eu tenho algumas características de uma pessoa Eu não lembro como que fala, se é descalcólica. Enfim, de uma pessoa que tem descalculia. Aí eu conversei com minha mãe, conversamos com a psicóloga, só que a psicóloga... O preço da psicóloga ficou muito alto porque ela foi pro particular, pro plano particular. A gente é do plano de saúde. É isso? Acho que é isso. Aí não deu pra continuar indo pra psicóloga. Mas tudo bem. Depois a gente resolve isso. Mas assim, é importante a gente já saber que eu possa ter descalculia. E tipo assim, pra ano que vem, o ano já tá acabando, então meio que a gente deixou isso de stand-by. Ano que vem, dependendo da minha nota do vestibular, da faculdade, não falo que eu tenho certeza, mas eu acredito que eu consiga passar na faculdade que eu quero, passar em artes visuais. Só que assim, caso por algum motivo eu não consiga passar, que eu vou passar por qualquer coisa eu vou passar. Eu quero que, tipo assim, a gente vá numa neuro, na
fono, porque a fono pode diagnosticar, para ver essa questão. E ano que vem, no Enem, eu talvez conseguir prova adaptada. O que seria a prova adaptada para uma pessoa com discalculia? É um apoio numa calculadora. Eu poderia ter acesso a uma calculadora durante a prova. Eu poderia ter, acho que, 1 hora a mais de tempo, porque a minha mente não funciona como a maioria das pessoas funcionaria, entendeu? Então, tipo assim, é uma... Como que eu posso dizer? É necessário, entendeu? Não é tipo assim, ela tá saindo com vantagem. Não é, meu amor. Quem dera, entendeu? Não é. É que eu tenho uma dificuldade mesmo, bem grande. Mas enfim, caso isso aconteça, eu acho importante a gente ter procurar uma neuro, até mesmo pra me ajudar, sabe? No futuro, caso precise. Mas enfim, acho que é basicamente isso que eu queria conversar sobre o segundo dia de Enem, que já passou um tempão. E eu lembrei de um assunto que eu tenho que falar. Mas eu vou dar uma pausa de... Não vai durar nada pra vocês, mas vai durar pra mim 1 minutinho. Que aí eu volto pra conversar. Não conversar, sobre falar um fato que houve no segundo dia de Enem. Aí, galera, vou encerrar o vídeo porque eu não vou falar sobre o que aconteceu, mesmo por medo. Não é por medo, é por... Só não vou falar, tá bom, galerinha? Beijo!